E se eu te dissesse que eu morri 19 vezes no mesmo minuto? E lembro de cada uma. Hoje você vai entrar comigo na guerra mais covarde que a galáxia já viu, uma guerra em que o inimigo não atira, apaga. E no final eu vou te revelar o nome que eu precisei esquecer para que o tempo parasse de sangrar. Sim, um nome. E é por isso que até hoje eu não consigo ouvir um relógio sem sentir culpa. Meu nome é Miguel Arcoverde, fuzileiro espacial, destacamento Sirius. A primeira vez que os cronófagos nos tocaram foi no portão de Periestro, uma estação de dobra que parecia uma harpa gigante voltada para o vazio. As sirenes não tocaram. O café da madrugada ainda estava morno quando a realidade resolveu tropeçar. A primeira coisa que sumiu não foi um corpo. Foi um segundo. Parece bobagem, né? Um segundo a menos. Mas experimenta viver sem uma batida do coração enquanto ele insiste em continuar. A luz da ponte piscou, depois voltou, e nesse entre alguém que estava de pé já não estava. Não virou poeira. Não explodiu. Deixou de ter sido. A cadeira de comando, que ainda balançava pelo impulso de quem se levantava, parou seca como tampa de caixão. Os cronófagos não são uma espécie no sentido que a gente gosta de apontar com o dedo. Não tem rosto. Não tem bandeira, não tem discurso. São um jeito de guerrear. Eles editam segundos. Devoram os intervalos entre causas e efeitos. Empurram um suspiro para fora da sala e quando você respira de novo já não existe motivo para respirar. Naquele dia, o estilete de tempo, um pulso fino como unha que atravessa campo sem fazer barulho, cortou o minuto 04:17 em 23 fatias invisíveis. Eu sei porque eu contava. Sempre contei. Um hábito idiota de filho de relojoeiro. Foi o que me salvou. E foi o que me estragou para sempre. Quando o estilete passou, todo mundo reencaixou. Quase todo mundo. Quem estava dentro de uma decisão rápida e quem estava fora dela voltou igual. Quem estava no limiar, foi embora. Eu estava no limiar, e não fui. Por quê? Os médicos chamaram de desalinhamento. Meu corpo escapou do ajuste. Eu chamo de condenação. Eu lembro das versões que o tempo teve vergonha de manter. Na semana seguinte, vivi a mesma patrulha 3 vezes. Na primeira, um torpedo que nunca existiu, abriu um buraco no casco e eu morri afogado no próprio sangue torcendo para a gravidade desligar antes da dor. Na segunda, a gente desviou por 1,5 graus e eu morri sem ar, vendo o visor virar espelho do meu medo. Na terceira eu respirei, olhei ao redor e entendi que esse terceira existia porque as outras 2 tinham sido comidas. Desalinhamento não dá poder, dá memória. E memória, quando ninguém mais tem, vira maldição. Eu lembrava piadas que ninguém contou, lembrava promessas que ninguém fez, lembrava um beijo que eu dei num corredor que naquela versão nunca foi construído, e lembrava o gosto amargo de saber que, se eu contasse, eu viraria manchete de louco. Foi nesse buraco que eu conheci os relógios de Sirius. Se você imaginar uma rede gigante de faróis ancorados na cadência de uma estrela velha e nervosa, um pulsar que martela o universo em batidas perfeitamente imperfeitas, você chega perto. Os relógios não medem horas, prendem segundas. São antigos, de uma engenharia que mistura ritual e matemática. Falam todas as línguas e nenhuma. E tem uma função simples: manter o mundo dançando no mesmo compasso quando alguém tenta trocar a música. Você está ouvindo dobrado, disse a capitã da estação âncora, uma celes de pele opalina e olhos de maragem. Gente como você, desalinhada, às vezes serve de ponte. Às vezes quebra no meio. Quer tentar? Eu quis. Porque quando o tempo começa a te mentir, você corre para qualquer coisa que prometa um ritmo. A primeira vez que conectei meu desalinhamento aos relógios, vomitei alma. Não sei explicar melhor. Os batimentos do pulsar entraram no meu corpo como martelos em corda frouxa. Eu vi linhas de possibilidades brilhando como teias de aranha sob luz fria. Cada linha, um minuto possível. Cada interseção, um destino. E ali no cruzamento de 4 rotas, um vazio, o rastro dos cronófagos. Eles não chegam, eles arrancam. Onde quer que a gente tivesse um segundo vulnerável, uma pausa, uma hesitação, um olhar que demora, eles mastigavam. Eu saí da câmara arrasado e eufórico. Dá para ganhar? Perguntei, com a voz de quem quer mentir para si mesmo. Dá para existir? Respondeu a capitã. Ganhar é luxo de quem não está sendo apagado. Não adiantava consertar a cada ataque. Os cronófagos tinham entupido o setor com armadilhas de atraso, variações de fase que faziam a guerra escorregar 1 milissegundo aqui, outro ali, até que todo 1 minuto se perdesse. E quando 1 minuto vai embora, não vai sozinho. Leva nomes, leva risos, leva futuros. Começou discreto, terminou como peste, estações inteiras reportando glitches de tensão, naves chegando 1 minuto cedo demais e batendo em quem não devia estar ali, gente esquecendo o começo da frase que salvaria a vida de alguém. Eu precisava de aliados. E os melhores aliados da minha espécie, naqueles dias, eram nossos antigos inimigos. Os Arana tinham lutado contra a Aliança nos anos do Cinturão de Vidro. Gente de espinha quase reta demais, pele marcada como pergaminho de fogo, líderes que não suportavam silêncio. Eles acreditavam que hesitar é insulto. A primeira representação deles que conheci num corredor de trégua me avaliou como quem pesa fruta. Humanos adoram pausa bonita, disse Narite.
Comandante Arana com um sorriso de ponta de faca. Essas pausas cheiram a fraqueza. Talvez os devoradores tenham razão em pastar em vocês. E em vocês? Eu devolvi, nós fazemos a decisão sangrar. Narit tinha a voz de quem escalou pior do que eu e sobreviveu para arrotar orgulho. Em uma das versões que o meu desalinhamento insistia em me mostrar, eu e ela morremos juntos num posto avançado de gelo mão com mão, rindo porque não havia o que fazer. Eu respirei, porque essa memória não era real para ela. E joguei a única carta que eu tinha. Você também está perdendo segundos. Só não percebe. Levei Narit para a sala de ancoragem. O pulsar de Sirius encheu a câmara com seus socos suaves. Conectei meu desalinhamento ao dela sem pedir licença poética. Nos conectores as peles cantam. Eu vi os segundos devorados do lado Arana, uma cerimônia de batismo em que um pai não termina o nome do filho, uma ordem de ataque que deixa de ser dada e vira humilhação pública, um eu te amo que virou. Narit cambaleou como quem leva golpe baixo. Mostra de novo, ela sussurrou. Mostrei. Não fechei com metáfora. Fechei com fome. Os cronófagos não estão atacando os humanos. Estão comendo o que existe entre nós. Se a gente não marca, eles marcam. Se a gente não cria batida comum, eles nos tornam solos fáceis. A aliança chamou isso de trégua do segundo comum. Onde tinha armado prateleiras burocráticas, a gente desencaixou. Humanos, Harana, Celis, Lirati, Dras, cada povo com seu relógio interno. Cada um achando o compasso do outro um abuso. Eu virei o sujeito mais odiado e mais necessário do setor. O homem que mandava exércitos inteiros respirarem juntos. A primeira operação aconteceu no arco de Iti. Os cronófagos vinham comer sempre o mesmo intervalo, o quinto segundo de cada minuto. Não pergunte por quê. O quinto concentrava mais hesitações coletivas, era quando o soldado refazia a mira, quando o diplomata buscava a palavra menos ofensiva, quando o piloto dava aquela conferida e perdia o timing da curva. Os relógios de Sirius podiam amarrar o quinto segundo como quem prende uma fera com corrente invisível. Mas só se todo mundo concordasse em entregar o quarto para o outro. A gente dá o quarto para vocês, vocês nos dão o sexto. Expliquei, com um laser apontando para nada. Eu sei que sou a loucura. Pensa como uma coreografia no quarto, os Arana avançam, no quinto ninguém decide. No sexto os humanos cobrem. Os Lirati cantam abaixo de tudo para saturar o campo no sétimo e ninguém tropeçar no que sente. Narit torceu o nariz. Ela não gostava de dançar, gostava de bater. Mas aquela era uma dança de soco. O arco de Iti brilhou como boca de lobo. No minuto marcado a cadência entrou no sangue. No quarto os Arana furaram a formação inimiga num golpe só. No quinto respiração presa. Os cronófagos vieram famintos para abocanhar nossa hesitação. Encontraram aço. O quinto estava preso na âncora do pulsar. No sexto nossa frota atravessou com uma elegância que eu não sabia que a gente tinha. No sétimo os Lirati cantaram fundo, afinando microfendas que manteriam a coisa devoradora ocupada numa parede de som. Foi rápido. Foi limpo. E pela primeira vez eu vi os segundos escorrem para o lado certo. Vitória não cura, só dá fôlego. E fôlego em guerra de tempo é moeda. Os cronófagos aprenderam depressa. Começaram a variar os segundos atacados. 2 aqui, 8 ali. Armaram armadilhas de segundo repetido, onde o mesmo gesto se repetia 2 vezes e na segunda o chão estava em outro lugar. Gente que não sabia que tinha dançado tropeçou no próprio futuro. Eu parei de dormir. Ou dormia e acordava lembrando sonhos de vidas que eu não tive, e que doíam como se eu tivesse. Tinha uma especialmente que me atravessava. Uma cozinha pequena à luz amarela, um cheiro de canela, um sorriso com covinha. Um dedo desenhava um círculo na minha nuca enquanto eu esperava o pão torrar. Eu sabia o nome. Eu sabia o jeito de falar dele. Eu sabia a música que a gente colocava quando chovia. Mas cada vez que eu acordava o nome escorregava para longe como uma onda tímida que não tem coragem de morder a praia. Eu comecei a fazer listas de nomes no escuro. Parecia piada de mau gosto, um soldado com medo de esquecer alguém que talvez nunca existiu. Foi no cerco de narrar que o desalinhamento me cobrou a conta toda de uma vez. Os cronófagos prepararam um apagão de latência, tiraram por 1 hora inteira os milissegundos que o cérebro usa para alinhar o olho ao mundo. Os sensores ficaram bêbados. Os pilotos, náufragos dentro do próprio traje. As comunicações repetiam palavras que ninguém tinha dito. O universo virou um lago com pedra embaixo só onde você pisava sem querer. Eu sabia que, se a gente tentasse vencer, morreria bonito. A única saída era prender a hora. A hora zero. Os relógios de Sirius tinham uma função que ninguém usava há séculos: ajuste absoluto. Uma violência esperando outra amarrar todos os segundos de um setor ao batimento do pulsar por um período curto. Sem variação. Sem improviso. Sem poesia. Só precisão. Fazer isso sem consentimento fere livre-arbítrio. Fazer com consentimento obriga a confiança que a guerra adora quebrar.
Ou a gente dizia para todo mundo dizer sim juntos ou a hora quebrava para sempre. Vai doer, eu disse abrindo o canal geral com Narite ao meu lado, o rosto dela transformado pela certeza de que não existe coragem sem perda. E se doer pouco é porque fizemos tarde. Quando eu contar 3, você prende seu segundo. Não pense no que quer, pense no que o outro precisa. Contar é um gesto pequeno que o tempo respeita. Eu contei. 1, 2, 3. A âncora do pulsar desceu sobre Nahar como um abraço pesado. As mãos tremeram em muitas pontes. As bocas rangiam, mas o universo dançou um compasso só. No quarto Arana, no quinto ninguém, no sexto humanos, no sétimo Lirati, no oitavo Celis, no nono Dras, o 10º foi pausa honesta. E a hora passou inteira. Os cronófagos morderam um osso que não trincava, e famintos recuaram. Quando tiramos a âncora, quem chorou não sabe dizer porquê. A gente sabe. Quando o tempo volta, ele volta com vontade de compensar. A maioria ri. Alguns caem. Eu caí. A capitã Celis me segurou pelos ombros. O visor dela brilhava com condensação. Na próxima vez que você puxar a âncora, alguém vai querer cortar sua mão, ela disse, com carinho de quem avisa um precipício. Eu não contei a ninguém que na hora exata em que prendemos a hora, o meu sonho da cozinha acendeu inteiro. Eu ouvi o nome. Eu ouvi meu nome sendo chamado por uma boca pequena com covinha. Eu ouvi a música com a letra errada que a gente cantava só para se zoar. E no impacto do retorno tudo foi embora como se nunca tivesse sido. Eu precisei me opor a mim mesmo para não gritar esse nome no microfone da frota inteira. Por que eu te conto isso? Porque a guerra de tempo não se ganha com soberba. Se ganha aceitando que nem tudo que você lembra cabe no mundo que vocês salvaram. A última jogada dos cronófagos foi feia como cuspida em velório, a queda da quinta. Eles começaram a arrancar, de todos os relógios pessoais, o instante exato em que a gente reconhece o outro. Sabe aquele A que precede o oi quando você vê alguém querido? Sumiu. As pessoas começaram a se desencontrar dentro das próprias casas. Mães passando por filhos no corredor sem A. Amantes cruzando em portas sem A. Exércitos deixando cair o compasso sem A. Os cronófagos aprenderam que você destrói uma civilização não quando mata soldado, mas quando corta a síncope do encontro. Não dava mais para reagir. Precisávamos feri-los no lugar onde mastigam. O lugar não era um lugar, era um algoritmo espalhado em milhares de pontos. Uma gramática de atraso. Os relógios de Sirius podiam escrever uma contragramática, um vocabulário de decisões ocupando os segundos que eles costumavam comer. Mas isso exigia uma oferenda que eu vinha jurando que jamais faria, apagar meu desalinhamento. Meu defeito era também minha ferramenta. E eu sabia com aquela certeza que não te dá paz, que se eu me amarrasse ao pulsar no ajuste absoluto, minha memória das outras versões iria embora. Eu deixaria de lembrar do beijo no corredor que nunca foi construído. Deixaria de lembrar de morrer com Narite em gelo que não existiu. Deixaria de lembrar do nome. Talvez você ache fácil. Era um sonho. Não era. Era uma vida que eu e só eu lembrava. Apagar isso era aceitar que eu ia viver apenas o que cabia nos papéis, e de quebra dar ao setor uma chance de ter segundos com dono de novo. Eu entrei na câmara dos relógios com Narite no meu encalço. Ela sabia. Não perguntou. Guerreiro bom sabe o momento de calar. Se der errado você será amado como herói morto, ela disse, com sinceridade de quem não oferece flores de plástico. Se der certo, metade dos vivos vai te odiar por ter prendido a hora sem pedir de novo. E você? Eu vou lembrar do que não vivi sem te dizer o nome. Eu deitei na plataforma. Cinto, eletrodos. A canção do pulsar entrou pelo osso do meu ouvido. O universo ficou pequeno o suficiente para caber no meu peito. Eu contei pela última vez 1, 2, 3, e no 3 eu soltei. Sabe quando você aperta um botão e um elevador descobre em queda que foi feito para subir? Foi isso. Os relógios cuspiram uma gramática inteira de segundos ocupados, um catecismo de encontros marcados. O quinto segundo virou altar, protegido por 1000 pequenas decisões coordenadas. O A voltou, não em todas as casas. O suficiente para que as casas soubessem que não foram abandonadas. Os cronófagos morderam vazio. Eles não sabem mastigar o que está cheio. Eu acordei do lado de fora. Narite dizia meu nome. O que vale a pena, o que existe aqui. Eu tentei dizer o outro. A boca travou. Eu sorri o sorriso triste de quem sabe que escolheu certo até doer. A guerra acabou? Não. Guerra de tempo não acaba. Ela aprende a ficar cara. O setor de Sirius não entrega mais segundos baratos. Cada pausa é vigiada com carinho, não com medo. Cada hesitação é dividida para que ninguém coma sozinho o peso do IC. E quando uma estação sente que o quinto está ficando guloso, os relógios tocam de leve o batimento do pulsar, e a gente lembra que respiração também é disciplina. Narite voltou para seu povo com novas cicatrizes e um vício que ela não confessa: contar até 3 antes de qualquer coisa que importe.
Os Lirate compuseram cânticos graves para reforçar janelas de decisão em escolas e hospitais. Os Drazi inventaram torneios de pausa onde a coragem é saber esperar a batida certa. Humanos continuam tentando, errando, batendo cabeça. Mas algo mudou na engenharia dos nossos afetos. A gente aprendeu a respeitar a síncope. E eu virei o sujeito que conserta relógios de gente. Às vezes acordo no meio da noite com a certeza absoluta de que tinha alguém cantando na cozinha. Vou até lá, encosto a mão no metal, e espero a culpa passar. Ela não passa. Ela aprende a ficar quieta. Eu aprendi a chamar isso de paz possível. Lembra do que eu prometi no começo? O nome que eu precisei esquecer? Ele continua aqui, na ponta da língua como luz que não alcança a parede. Eu escrevi em várias folhas. Todas se apagaram de manhã. Às vezes acho que os relógios me devolveriam se eu implorasse. Mas justiça boa não negocia com o que é fácil. E eu fiz um juramento nunca mais abrir aquela porta. Porque se eu abrir, o quinto segundo volta a sangrar, e as casas perdem o ar outra vez. Você me pergunta, valeu? Eu te devolvo. Qual vida vale quando a outra não cabe no mundo que salvamos? Se essa história mexeu contigo, curte agora. Isso empurra o vídeo para quem precisa ouvir que o tempo também é um lugar que a gente protege junto. Se inscreve no canal para a gente continuar desarmando guerras que ninguém vê chegando. Deixa nos comentários qual segundo você sente que viveu e ninguém mais lembra. Aquela pausa que te salvou, aquela hesitação que te cobrou caro. E compartilha com quem anda perdendo o ar nas portas da vida.